Então, é o seguinte, gente. Falando de equação do segundo grau. Bom, vamos lembrar primeiro o que é uma equação. Equação, a palavrinha equação já ajuda a gente a entender o que é. Esse prefixo aqui, ó, equi. O prefixo equi está ligado à igualdade. Por exemplo, equidistante, quer dizer, de mesma distância, né? Equilibrado, né? Prefixo equi, esse mesmo. Equilibrado, né? Mesmo peso dos dois lados, mesmo, né, tamanho dos dois lados, equilibrado. Então, equi está ligado à igualdade. Então, para haver uma equação, precisa haver uma igualdade. Só que, por exemplo, se eu coloco simplesmente assim, ó, 3 mais 4 igual a 7. Tem igualdade, tem o sinal de igual, mas não é equação. O que mais, então, precisa ter? Ó, não é equação. O que mais é preciso ter, então, para que seja uma equação? Precisa de um valor desconhecido. É o famoso x, né? A letra. O famoso x, ok? Então, se, por exemplo, eu tenho assim, x mais 4 igual a 7, isto é a equação. Porque tem a igualdade, sinal de igual, e tem um valor desconhecido, o x. Claro que nesse caso é super simples de saber qual é, porque é o mesmo caso aqui de cima, né? É o 3 no caso do valor do x. Mas isso eu chamo de equação, porque tem igualdade e tem o valor desconhecido. E mais ainda, é uma equação do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque o valor desconhecido, a incógnita, está elevado a 1. A maior potência dele aqui, ó, é 1. Qualquer número sozinho, letra sozinha, ela está elevada ao expoente 1. Então, por isso que eu vou chamar de uma equação do primeiro grau, tá? Porque a letra está elevada a 1. Vamos supor, 2x menos 9 igual 45. A incógnita, né? O valor desconhecido é a mesma coisa que incógnita. Ok? Incógnita, valor desconhecido. Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau também, porque tem igualdade. E o x, que é a nossa incógnita, nosso valor desconhecido, a maior potência dele é o 2, é o 1. Por isso, isso aqui é uma equação do primeiro grau, ok? Mas, professora, então, como que eu chamo isso aqui? Uma expressão numérica, tá? Uma expressão numérica somente. Porque tem números e operações, só isso. Isso aqui é uma expressão algébrica, envolve letras e números, mas especificamente chamada de equação do primeiro grau. Então, já nessa pegada, a gente já consegue, então, entender o que seria uma equação do segundo grau. É quando você tem igualdade também, tá? Deixa eu deixar esse x minúsculo. Tem que ter uma igualdade, porque tem que ser equação. Tem que ter igualdade. Tem que ter valor desconhecido, e nós temos x e x. Como é x e x, é o mesmo número. E a maior potência desse x é o 2. Então, olha aqui, esse x sozinho, ele está elevado a 1. Mas esse x está elevado a 2. Então, isso é uma equação do segundo grau. Então, é isso aqui que a gente vai estudar um pouquinho. Então, a primeira coisa é identificar uma equação do segundo grau. Então, eu vou pôr aqui alguns exemplos. E se tiver assim, ó, 2x ao cubo menos x ao quadrado
menos 9 igual a 0. Será que isso é uma equação do segundo grau? Não. Por quê? Porque a incógnita, o valor desconhecido, a sua maior potência é 3. Então, isso aqui seria uma equação do terceiro grau. Ok? Isso aqui seria, então, uma equação do terceiro grau. Então, para ser do segundo grau, a mesma letra tem que estar elevado ao expoente 2 no máximo. Tá bom? E se tiver algum tipo de raiz? Por enquanto, no nosso estudo, não é equação de segundo grau, tá bom? Às vezes eu preciso desenvolver para descobrir se é uma equação. Por exemplo, eu tenho aqui 2x mais x menos 2 elevado ao quadrado igual a 4 mais x. Será que isto é? Eu só vou descobrir se eu fizer todo o cálculo ali, a distributiva, as operações. Então, olha aqui, esse 2x não tem que ser feito, mas isso aqui, ó, é um produto notável, o quadrado da diferença de dois termos. Então, eu tenho que desenvolver. Como é que fica? Quadrado do primeiro, como ali dentro é menos, é uma diferença, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, igual a 4 menos mais x. Bom, para a gente poder já pensando já em outras coisas que virão, eu preciso deixá-lo na forma reduzida, ou seja, eu tenho que juntar quem é possível juntar, eu tenho que trazer todo mundo para o primeiro membro, ou seja, todo mundo antes do igual, do lado esquerdo da equação, e igualar a zero, ok? Então, a gente vai trabalhar com equação sempre assim, equação de segundo grau principalmente. Eu tenho coisas jogadas, uma igualdade tem x, o que eu vou fazer? Colocar todo mundo no primeiro membro, trazer todo mundo para a esquerda, não esquecendo de mudar as operações que quando eu trago alguém de um membro para o outro membro, eu tenho que inverter a operação que ele faz, né? Ou fazer dos dois lados um equilíbrio. Então, por exemplo, esse 2x continua aqui. Esse mais x ao quadrado continua aqui, porque não tem com quem juntar. Esse aqui, menos 2 vezes x menos 2, menos 4x. Esse 2 ao quadrado aqui vira 4. E eu vou trazer esse 4 para cá, igual. Então, aqui ele é mais 4, vem menos 4. Esse mais x é a mesma coisa, tá? Do lado direito, vou trazer para o lado esquerdo. Ele é mais x, então vem menos x. E aí eu deixo todo mundo igual a zero, porque eu tirei todo mundo de lá. Quem que eu posso ainda juntar aqui, ó? 2x com menos 4x. Menos 2x. X ao quadrado tá sozinho. Deixa lá. Agora, 4 com 4 acaba... Opa, esqueci daquele x ali, né? Ó. 2x junta com 4x menos 4x dá menos 2x. Mas tem esse x aqui também negativo, menos x. Então, 2 menos 4 menos 2 com menos 1 menos 3. Então, isso aqui vai dar menos 3x. E esse mais 4 com esse menos 4 dá zero, né? Então, eu vou deixar ele aqui, ó, paradinho, dá zero. Igual a zero. Agora, ainda colocando, o que mais a gente pode fazer? Colocando ordenadamente. Como? Por ordem de potência. Esse x ao quadrado é o que tem maior potência. Menos 3x, né? O x elevado a 1. Então, vem em segundo. Então, chegamos nessa situação aqui. Isto é uma equação do segundo grau? Tem igualdade? Tem. Tem valor desconhecido? Tem. A maior potência do valor desconhecido é 2? Sim. Então, é uma equação do segundo grau. Ok? É do segundo grau. Muito bem. Daí, a gente pode agora ampliar. Nós vamos ter a equação assim, ó.
x ao quadrado menos 2x mais 9 igual a 0. É uma equação de segundo grau? É. Aqui está x ao quadrado, esse é o x elevado a 1, aqui seria um x elevado a 0, né? x elevado a 0 dá 1, 9 vezes 1, 9, não muda nada. Isso é uma equação de segundo grau chamada completa. Por que é uma equação de segundo grau completa? Porque tem o x ao quadrado, tem o x elevado a 1 e tem um termo sozinho, que seria o x elevado a 0. Quem está aqui do lado do x ao quadrado, quando não aparece ninguém? É o número 1 multiplicando aquilo ali, certo? Então, esse número 1 aqui é um número, sempre vai ser um número que acompanha ali um x ao quadrado. Então, ele tem um nome, a gente chama de coeficientes numéricos. Que a gente viu alguma coisa no estudo de polinômios e monômios. Então, quem são os coeficientes numéricos dessa equação? Quem acompanha o x ao quadrado, eu vou chamar de a. Quem que é? Então, o a é 1. Ó, vou colocar até na mesma cor para você entender. Quem acompanha o x ao quadrado é o coeficiente que eu chamo de a. Quem acompanha o x, só o x, é o coeficiente que eu chamo de b. Então, quem que é o b nessa situação aqui, ó? Sempre coeficiente numérico, então é só número. É o menos 2, então acompanha esse sinal. Ah, mas por que o a você colocou um positivo? Porque o positivo não há necessidade de acompanhar o sinal de positivo. Então, olha lá, o b, quem que é o b? É o coeficiente numérico. É um número que acompanha só quem está com o x. O x não entra. O x é um número desconhecido que eu vou ter que procurar ainda. Então, eu estou procurando o coeficiente, o número que acompanha esse x, que é o menos 2. E temos o coeficiente c, que seria, então, aquele número sozinho, que não acompanha x nenhum. O cara é isolado, o 9 no caso, tá? Seria muita gente na vida, né? Que nunca vai encontrar um parzinho. Brincadeiras à parte, essa parte da matemática não é romântica. Então, veja bem. A equação do segundo grau, ela vai ser dita, então, completa, se ela tiver os 3 coeficientes, que não sejam zeros. Então, vamos ver aqui. Quando eu pego uma equação como essa, 2x ao quadrado menos 4x igual a 0. Vamos tentar achar os coeficientes. Quem será que é o coeficiente A dessa equação? É o valor que acompanha quem tem x ao quadrado. Então, o coeficiente A é 2. Quem é o coeficiente B dessa equação? O coeficiente B é o número que acompanha quem tem somente o x. Então, quem acompanha só o x? Menos 4. E o coeficiente C é o número que não acompanha x nenhum. Mas, professora, não aparece ninguém lá. Porque depois vem a igualdade. Depois da igualdade não vem coeficiente, é o zero. Então, o coeficiente C aqui é 0, ou seja, não tem. Então, quando faltar o B ou o C, a gente vai chamar de equação do segundo grau incompleta. Incompleta. Então, ela vai ser completa se tiver A, B e C, ok? Se tiver o A, B e C. Mas eu tenho que lembrar de deixar a equação em ordem, ordenada, né? Por ordem de expoente. Então, x, quem tem x ao quadrado primeiro, quem tem x por segundo e quem não tem x por último. E sempre igualado a zero. Quando não tiver igualado a zero, como estava aqui, ó, a gente faz toda a manipulação, traz todo mundo para o primeiro membro e deixa daí igual a zero. Aí eu posso analisar se ela é completa ou incompleta. Por exemplo, esse resultado aqui é uma equação de segundo grau, mas ela é incompleta. Por quê? Tem o coeficiente A, quem acompanha o x ao quadrado, que é 1, e tem o coeficiente B, que é quem acompanha só o x, que é o menos 3. Tá? Mas ela pode ser incompleta assim também, ó.
x ao quadrado menos 9 igual a zero. Ela também é incompleta. Quem que ela tem aqui, ó? Vamos tentar ver aqui. O A, quem acompanha o x ao quadrado. Tem que sempre lembrar que quando tem uma letra desconhecida, o número 1 acompanha aqui, está multiplicando aquele valor. Então, o nosso A aqui vale 1. O B é o número que acompanha só o x, mas não temos só x aqui. Então, o nosso B, nesse caso, é 0. E o número sozinho aqui, no caso, é o menos 9. Então, tem A, tem C, não tem o B. Então, também é uma equação do segundo grau incompleta, porque não tem os 3 coeficientes, tem só 2. Então, professora, quer dizer que vai ter equação do segundo grau incompleta sem o A? Não. Você só vai encontrar esses dois tipos aqui de equações incompletas. Ou só com A e B, ou só com A e C. Por que que a gente não vai ter incompleta sem o A? Porque se acontecer isso aqui, ó, 0 vezes x ao quadrado mais 2x menos 5 igual a 0. Se tem aqui um coeficiente 0 para o A, 0 vezes qualquer outro número vai dar 0. Se isso aqui vai dar 0, o que sobrou ali, ó? 2x menos 5, sobrou uma equação do primeiro grau. Então, se o coeficiente A é 0, deixamos de ter uma equação do segundo grau e passamos a ter segundo grau e passamos a ter uma equação do primeiro grau. Ok? Beleza, então?